Olá pessoal, essa aula é com base na folha de número 2. Peço que vocês tenham ela em mãos, tá? E a gente vai começar falando sobre como formatar a saída de dados. Como assim? Vamos supor que você tem um salário lá com 10 casas decimais, 10.050.5284. Ou se não, se você fez uma divisão 10 dividido por 3, não vai sair uma dízima periódica, né? 3.3333, né? Se eu quiser formatar, né, para imprimir só com 2 casas decimais, como é que eu faço? A gente vai aprender isso. A gente vai aprender como somar dois números, multiplicar também, né, dividir, ou seja, a gente vai aprender os operadores matemáticos, né, inclusive até potência, 2 elevado a 3. Tá? E aí, por fim, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o conceito de strings. Né? Na aula passada, lembra que a gente criou uma variável nome, né, que dentro tinha Daniel, né, que era o meu nome, né, com, entre aspas, simples. Né? E aí a gente vai aprender como é que faz para juntar duas strings, como é que a gente faz para saber o tamanho de uma string, né? Quantos caracteres ele tem, tá? A gente vai aprender também colocar como é que faz para colocar uma string maiúsculo, se tá Daniel minúsculo, como é que faz para deixar em maiúsculo, como é que faz para deixar em minúsculo, tá? E também a gente vai aprender como é que faz para substituir uma letra de uma string, por exemplo, tem Daniel, tá? Eu quero substituir o D para o R, para ficar Raniel, como é que eu faço? Tá? E aí, por fim, a gente vai aprender um pouquinho sobre o comando if, que é o comando que ele faz. Se a idade for maior que 18, faz determinada coisa. Se não, faz tal coisa. Ou seja, a gente vai aprender um pouquinho sobre operadores condicionais. Vamos para a prática? Pessoal, no vídeo anterior a gente aprendeu como ler do teclado, né, com input, e como imprimir com print. Agora a gente vai aprender como formatar, tá? Se a gente tem um salário aqui, ó, 10.050 com ponto 12.345, né? Na hora de eu imprimir, eu posso fazer assim, né? Ó, ele imprime com as casas decimais. Mas se eu quiser apenas com 2 casas decimais, tá? Tem a primeira maneira, que é a maneira que eu não utilizo frequentemente, tá? Vou colocar a cola assim, ó. O salário é, certo? Aí, o que eu quero que ele imprima, eu vou botar porcentagem, ponto 2F. O que significa isso aqui, ó? Porcentagem ponto 2F. O 2 significa que são 2 casas decimais e F que é um float, então um número quebradinho. Aí aqui eu não coloco vírgula e faço porcentagem salário. Aí o que é que ele fez aqui, ó? Ele colocou com 2 casas decimais, tá? Isso aqui é uma maneira, tá? Não é uma maneira que eu utilizo, como eu falei. Eu utilizo a maneira que eu vou mostrar agora aqui, certo? Assim, ó. É usar o salário igual a round salário, vírgula 2. Significa isso. Esse round, ele arredonda casas decimais. Aí o que é que eu fiz aqui, ó? Ó, eu vou ter um copo lá, salário, né? Que ele vai guardar uma variável salário, tá? E aqui esse round é um método igual um input, que você passa coisa, só que ele devolve, né? Aí esse salário eu tô passando aqui, ó. Ele aparece lá com as casas decimais. E aqui eu tô dizendo que são, eu quero converter para 2. Aí esse método, sabendo essas duas informações, ou a variável que eu converter e quantidade de casas, ele devolve, aqui é o salário, com o quê? Com 2 casas decimais. Aí aqui eu imprimo. Tá? Vocês vão ver que vai funcionar lindamente. Não é? Tá? Ou seja, é a maneira que eu geralmente utilizo. Tá? E aí agora, eu vou mostrar operadores matemáticos, que é o item 2 lá da lista. Tá? Se eu botar aqui, ó, operando 1, certo? Só lembrando, assim não dá certo, ó, porque ele acha que são 2 coisas. Tá? Variável. Aí eu vou botar 1. Operando 2 igual a 15. Tá? Aí eu faço o quê? Print operando 1 mais operando 2. Eu particularmente, pessoal, gosto de dar um espaçozinho para ficar mais legível, né? Aí, ó, 16. Tá? Outra coisa que eu gosto de fazer também é atribuir numa variável para ficar mais legível para quem está lendo o código. Faço assim, ó. Assim, ó. Tá? Se você me perguntar, você prefere essa opção ou você prefere essa opção? Eu prefiro a segunda opção, porque nitidamente você está vendo que está calculando uma soma e depois imprimindo, né? E eu ainda gosto muito de fazer isso, ó. Assim, ó. Independente da primeira ou da segunda opção, sabe? Assim, ó. Tá? Gosto bastante. E aí, em Python tem outras operações, né?
Aí eu vou mostrar para vocês todas elas. Como eu sou preguiçoso, eu dei Ctrl C, Ctrl V, tá? Subtração, tá? Aqui, ó. O resultado da subtração é... Aí aqui tem que trocar, né? Senão ele vai imprimir a soma. Aí agora eu vou fazer da divisão. Tá? Divisão, barrinha, assim, ó. Tá? Aí vem aqui. Agora eu vou fazer o resultado da multiplicação. Tá? Eu sugiro sempre, quando for criar as variáveis, não botar com cedilha, com acento, tá? Porque às vezes dá problema. Mas na hora de imprimir aqui, por exemplo, aqui, ó, não tem problema não, assim, ó. Fração. Não tem nenhum problema não, certo? Divisão. Se quiser, posso colocar, tá? Subtração, mas o nome da variável mesmo, eu não recomendo muito não, certo? Vamos lá, soma, subtração, multiplicação, divisão e multiplicação, pronto. Ok, tá? Aí só lembra na divisão aqui, ó, ele já pegou e fez o quê? Ele apareceu com casas decimais, né? Eu poderia muito bem aqui, né, fazer assim, ó, run, divisão, vírgula 2, arredondando para duas casas decimais, né? Aí ele vai, ó, 0,07, tá? Já arredondou aqui pra gente. Ok? Outros operadores que são interessantes vocês conhecerem, então basicamente seria assim, ó, eu quero uma operação, uma potência, assim, ó, quero 2 elevado a 8. Se você não ir fazer 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2, isso aí dá certo, né? Dá no mesmo. Mas imagina se fosse 2 elevado a 12, né? Você ia morrer de fazer. É assim, ó. 2, asterisco, asterisco, 3. É como se fosse 2, né? Aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês. É como se aqui fosse assim, ó. 2, né? Elevado a 3, certo? Que no caso vai dar 8, né? Aí eu vou dar um print. Vou botar aqui, ó. 2 elevado a 3 dá... Vou botar aqui potência. Aqui, ó. Tá? Aí outra coisa que também é bem importante, o seguinte, seria, no caso, o módulo. O que danado é módulo? Vamos voltar a ser criança, tá? Aí se eu pego e faço isso aqui, ó, 5 dividido por 2, certo? Aí como é que a gente faz? 5 dividido por 2, aí dá 2, não é isso? Concorda? E sobra quanto? 1, certo? O módulo é dizendo o restante da divisão. Aí vamos fazer aqui 6. 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3, né? E o resto é quanto? 0, né? Não é isso aqui? Pronto, pessoal. Só para vocês entenderem, geralmente a gente faz isso aí para saber se o número é par. Vocês podem ver, ó, 5 dividido por 2. Se o restante, a restação for qualquer coisa que não for 0, é porque ele é ímpar. Se você dividir um número que você acha que é par dividido por 2, sempre o resto da divisão tem que ser 0. Tá? A gente utiliza isso aí. Eu vou mostrar aqui a vocês, tá? Vou botar aqui resto, divisão, certo? A gente chama de módulo, mas eu vou botar aqui, ó, 5, porcentagem 2. Aí tem que imprimir quanto aqui? O resto da divisão eu vou botar aqui, ó, vírgula, né? E aqui é a variável. Tá? Ó, 1. Né? Se você botar 6, aí vai o quê? Ó, miséria. Tá? Basicamente, isso aí é muito bom vocês aprenderem, tá? Porque vai ser utilizado em todos os códigos, tá? Aí outra coisa, vocês viram que a gente está utilizando os operadores matemáticos, né? Mas será que o que é que ele tem a ver com string? Quando você quer juntar duas variáveis, que é assim, ó, deixa eu botar aqui, ó, nome igual a Daniel, sobrenome igual a Abel, certo? Aí se eu quiser imprimir o nome completo, vou botar aqui, ó, nome completo igual a nome mais sobrenome. Isso não vai dar certo que ele vai juntar, ficar Daniel e Abel coladinho, certo? Se eu quiser, mas eu vou imprimir aqui, ó, só para vocês verem.
Aqui, ó. Você vai aparecer Daniel Abela colado, né? Aí qual é a conclusão aqui, né? É que vocês podem ver que o sinal de mais, com duas strings, dois textos, ele faz o quê? Junta, né? Tá? E aí só que se eu quiser resolver aqui, eu faço isso, ó. Como eu sou agoniado, tem que dar o espaço, ó. Tá? Ok? Aqui, ó. Agora ficou bonito, né? Juntou nome mais Daniel, espaçozinho, né? Mais sobrenome, tá? Esse exemplo aqui. Tá? E aí, não faz sentido ter subtração com string, né? Concorda? Não faz sentido ter divisão, tá? Mas a única coisa que funciona é multiplicação. É soma e multiplicação, né? Que a gente aqui viu aqui com soma, né? Se eu quiser imprimir Daniel, eu faço assim, ó. Nome triplicado, certo? Eu faço isso. Nome multiplicado por 3, depois um print. Aqui, ó. Nome triplicado. Você vai ver que apareceu Daniel. Aí você, quem é danado vai fazer um negócio desse? Você pode, se quiser, fazer isso, ó. Ó. Lembra aquela barrinha de progresso que o pessoal faz, ó? Ó, progress, barra, assim, ó. Aí aparece carregando, né? Aí se você quiser imprimir, assim, um carregando, aqui, ó, desse jeito, antigamente, você faz isso, aí eu vou botar 80%, né? Aí ele vai carregar um monte de tracinho, certo? Ó. Você não precisa botar 80 tracinhos, né? Isso é só um exemplo, tá? Ok? Aí, uma coisa que é muito importante, né? Aqui, ó. Se você pegar e botar aqui dado igual a 36, tá? Aí você pega, eu quero botar Daniel 36, certo? Aí eu quero fazer isso aqui, ó. Nome com idade. Aí faço assim, ó. Nome mais idade, certo? Aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou botar um print aqui, certo? Nome com idade. Vai dar problema. Por quê? Porque, pessoal, eles trabalham com classes, né? De tipos. Por exemplo, string só mexe com string. Tá? Você bota um string com outra string. Pronto, os dois lados tem que ter string. Como assim, ó? Desse jeito aqui, ó. Vocês estão vendo que ele está somando sempre os dois lados dos operandos. São o quê? São strings. Né? Mas aqui, ó, esse primeiro operando é um string, mas esse aqui é o quê? É um inteiro, né? Então, número só mexe com número, certo? Ou seja, você pode somar um int com float, dois floats, dois ints, sem problema. Mas um int com float, não. Então, se por acaso você quiser fazer essa junção, né, de juntar dois textos, se quiser botar Daniel 36, das duas, você teria que fazer isso, aí ele vai parar de reclamar, ó, certo? A outra era na hora de você somar, você pegar e converter a idade para inteiro, que é esse aqui, ó, str, que é de string, assim, ó, que aí ele vai converter. Fechado? Pronto. Né? Aí agora, tá, eu vou mostrar um outro código aqui para vocês. Tá? Eu vou ler, tá, dois operandos, e quando eu ler esses dois operandos, eu vou fazer as operações matemáticas, tá? Vou colocar assim, ó, operando, vou botar o P1, certo? Porque eu sou preguiçoso. Int, input, digite o valor do operando 1. Aí boto o espacinho para ficar bonito. Aqui, ó. Sempre eu faço muito rápido, certo? Aí eu faço print. Aí eu vou fazer assim, ó. Soma igual ao P1 mais ao P2. Certo? Eu vou fazer subtração, multiplicação, divisão. Tá? Subtração, multiplicação, divisão. Eu fiz aqui bem abreviado, mas era interessante você botar um nome. Subtração, multiplicação, sem cedilha e tal. Que fica mais claro para quem está lendo o seu código. Certo? Eu vou botar aqui, ó, print. Soma é soma. Aí eu vou botar subtração é tanto. Multiplicação é deu quanto, tá? Aí vou multi, tá? E divisão deu div, tá? Vou rodar aqui. Digita o valor do operando 1, 8, 4, ó. Tá vendo? Aí lá aparece todos os valores, tá?
Aí agora a gente vai entender um pouquinho trabalhar com strings. Pronto, aí agora que a gente já viu que consegue somar com strings, string com string, né, e multiplicar, e depois a gente viu isso aqui, né, esses operadores, eu vou mostrar como é que faz para contar quantos caracteres tem o que você leu da string. Por exemplo, aqui, nome, vou botar aqui, ó, Daniel, certo? Quantos caracteres tem? 6, a gente sabe, né, mas como é que eu farei isso em programação? Vou botar aqui tamanho, certo? Vou botar aqui len, certo? Aí esse len, pessoal, é de length, que é comprimento, extensão, tá? Aí eu vou botar aqui nome, ó. Aí eu vou botar tamanho, então eu vou mandar imprimir esse tamanho, assim, ó. Aí eu gosto de sempre deixar mais humano no programa, assim, com o texto. O tamanho do nome foi, assim, ó, fica mais bacana, sabe? Aí vai imprimir o quê? 6, tá? Ou seja, funcionou de maneira bem bacana. E se eu quisesse ler, né, não faz diferença, assim, ó, aqui foi eu que eu coloquei, mas se quiser pode ler de teclado também, digita o seu nome. Aqui, ó. Então eu posso botar lá Daniel Bela. Vai contar do mesmo jeito, tá? O tamanho foram 13, tá? E aí agora, como é que eu faço para colocar em maiúsculo o que foi lido? Assim, ó. Deixa eu botar aqui nome maiúsculo. Vou fazer assim, ó, igual a nome. Como é que é maiúsculo em inglês? É uppercase, né? Faço isso, upper. Assim, ó. Desse jeitinho. O nome da variável, ponto, upper. Aí aqui eu faço, imprimo o quê? Né? Vou botar em maiúsculo, tá? Ó, aqui, ó. Aí já vou botar Daniel, tá? Aí era bom, pessoal, assim, uma coisa que eu sempre faço é reaproveitar a variável, assim, ó, para não precisar criar outro copo, outra variável, para poder guardar só o valor maiúsculo. Se eu não vou precisar na anterior, eu vou lá e reutilizo a variável, tá? Se eu quiser minúsculo, aí seria lower. Isso aqui é lowercase, que é minúsculo. Aí eu troco só o texto aqui, né, para imprimir. Vou botar aqui Daniel, ó, minúsculo. Certo? Aí, como é que eu faço se eu quiser deixar a primeira letra maiúscula? Capitalize, acho que é assim, tá? Com a primeira letra em maiúsculo. Tá? Aí eu vou botar agora todo doido assim, Daniel, assim. Aí ele, ó, capitalize, o que ele fez, ó? Botou a primeira letra maiúscula, tá? E aí agora eu quero substituir o dedo Daniel por um R, para ficar lá Raniel, por exemplo, certo? O nome do meu amigo Raniel, que é com H, mas vamos fazer com H, certo? Nome, ponto. Como é substituir em inglês? Replace, né? Aí eu digo, ó, se tiver um D maiúsculo, substitua por um H. Aí agora, ó, vou dar um print, botar nome, né? Aqui, ó. Botar Daniel, ó. Ele vai substituir por Daniel aqui, ó. Tá vendo? Vou imprimir o nome. Vou botar aqui. Nome com primeira letra trocada. Sim. Aí vou botar Daniel. Sim. Ficou bacana. Agora, se eu pegar e colocar com minúsculo. Assim. Ó. Ele não vai trocar, né? Ou troca? Aqui, ó. Capitalize. Ó, é porque aqui realmente... É porque eu aumentei aqui, né? Mas aqui agora, ó. Se eu chego aqui e coloco Daniel, ó, ele troca. Mas se você escrever Daniel com minúsculo, ó, pessoal, não vai trocar, certo? Só trocou antes, segundos atrás, porque eu tinha botado capitalize, que deixa a primeira letra maiúscula. Mas ele vai procurar exatamente um D maiúsculo, entendeu? Para poder trocar. Beleza? E aí, por isso que dessa vez não trocou, mas se você pegar e colocar com D maiúsculo, ele troca. E não precisa estar na primeira ocorrência não, certo? Olá, Daniel, assim, ó. Olá, Daniel, assim, ele também troca. Precisa estar na primeira, tá? Ok? Aí, para finalizar o vídeo, a gente vai falar sobre if, certo? If é o seguinte, pessoal, a tradução seria se, né? Eu quero dizer o seguinte, se você tem mais de 65 anos, você é idoso. Se você tiver maior ou igual a 65, né? Aí você não é idoso, tá? Vai ser assim. Eu vou aproveitar aqui o trecho, botar a idade, botar int para converter logo a idade para inteira. Vou botar aqui digite
a sua idade, tá? Pronto. Aí agora é assim, ó. É sempre assim como eu vou explicar, ó. É if, certo? Uma condição, certo? 2 pontos, certo? E essa condição tem que ser uma coisa que dê verdadeiro ou falso. E aí ele vai botar algumas linhas aqui que vão executar se por acaso for verdadeiro, tá? E se for falso, aí tem um else, certo? Else, 2 pontos, que é tipo, se isso aqui for falso, ele entra no else e executa outras linhas aqui, tá? Vamos entender na prática. If, ó, idade for maior ou igual a 65, se fosse maior assim, ó, se fosse menor assim, se fosse igual só, como é que se diz? É uma atribuição, é receber, né? Como aquele nosso canudo que a gente falou, mas igual para dizer comparado, né? Se é igual em Python é igual, tá? Aí eu vou colocar maior ou igual a 65. Eu vou botar um print. Ó, idoso. Vocês, uma observação aqui, ó. Vocês estão vendo que ele tem um certo recuo aqui, ó. Aqui. Estão vendo? Por que isso? Porque esse print vai ser executado se a condição de cima for verdadeira, tá? Okay? Aí eu vou dar um print aqui assim, vou botar aqui fim, certo? Vocês estão vendo que se eu ler a idade aqui, 18, certo? Aí o que acontece? O que é que ele vai imprimir? Ele vai entrar nesse if aqui? Não. Por quê? Porque a idade não é maior do que a 160. Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui que eu estou cortando vai ser o quê? Falso. Então, essa linha que está recuada aqui, ó, que imprime 12, não vai ser chamada. Então, ela não imprime. Vocês estão vendo que a linha 5 ela não está recuada? Então, ela não pertence ao if. Então, ela é executada de qualquer maneira. Tá? Vocês vão ver agora que se confere o que eu estou falando. Enfim. Aí, se por acaso eu pegasse e recuasse assim, ó, não ia imprimir nenhum. Ó. Tá vendo? Por quê? Porque as duas estão pertencendo ao if. Tá? Aí, ou seja, vocês entenderam quando tiver recuado, né? Não tiver recuado, desculpa, significa que não pertence ao if. Agora, vou fazer um else aqui, ó, que é um se não. Vou fazer print, né? Vou botar aqui, ó, não é idoso, certo? Aí, ou seja, se você digitar 18, né, a idade, isso aqui, né, vira o quê? Falso. Ou seja, isso aqui não imprime. Aí o else é o quê? Se isso aqui não for falso, ele vai entrar no else, né? Aí ele vai fazer o quê? Vai imprimir isso aqui. E isso aqui, essa linha 8, independe do if e do else. Ela é apresentada, né, de qualquer maneira, tá? Porque ela não está recuada. Okay? Se eu quisesse que ela pertencesse ao else, ó, era assim, né? Ok? Deixa eu botar aqui 18, vocês vão ver, ó. Não é idoso, enfim. Se eu botar assim, ó, vai apresentar a mesma coisa, né? Se eu botar 65, o fim também é apresentado, tá? Ou seja, sempre o recuado pertence. Nesse caso, essa linha pertence a 3. Se você quiser ver, bem interessante no Replit, é assim, ó. Reduz, aí você vê o que está dentro, o que é executado. Se por acaso esse aqui entrar aqui, ó. Estão vendo? Mas assim, tenham calma que o if, hoje eu só dei uma ideia inicial. No próximo vídeo que a gente vai ser bem profundo lá com o if, tá bom, pessoal? Um abraço.